Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode fazer para dominar uma abertura no xadrez. E essa acaba sendo uma dúvida que chega muito aqui dos inscritos do canal. Galera começa a aprender as aberturas, estudar as aberturas, mas quando passa ali para o meio jogo já não tem ideias do que fazer, já fica ali completamente perdido. E no final então, menos ideias ainda. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode conectar essas fases, então entender a abertura, o meio jogo e o final, para assim melhorar a sua tomada de decisão. E de quebra você vai aprender também uma nova abertura que você pode usar aí nas suas partidas assim que acabar esse vídeo. Então bora começar aqui vindo para o tabuleiro. Então essa abertura que eu vou te mostrar você vai usar com as peças brancas, começando com E4. Então E5 é o lance mais jogado contra E4. Cavalo F3 já atacando assim o peão de E5. Cavalo C6 defendendo esse peão. E agora vem o lance Bispo B5, levando assim para a abertura Ruy Lopes, que é uma das aberturas mais clássicas que existe no xadrez. Hoje, junto com a abertura italiana, são as duas aberturas mais jogadas contra E5 e é uma das aberturas que você mais consegue aprender xadrez. Eu digo isso porque depois que eu comecei a jogar Ruy Lopes, eu comecei a entender muito mais sobre meio jogo e até mesmo sobre finais. Já já você vai entender o porquê disso. Então o bispo B5 pressionando aqui o cavalo de C6, em muitas posições eu crio a ameaça de jogar bispo tomar C6, assim ganhando o peão de E5, então já tem essa pressão em cima do peão. A6 perguntando o que as brancas querem fazer com esse bispo, e agora vem o lance bispo tomar C6, levando para a variante das trocas da abertura Ruy Lopes, e é essa abertura que você vai entender aqui como jogar e como estudar aberturas no geral, como dominar as aberturas. Um primeiro ponto para entender é que depois da captura de tomar C6, não é uma boa ideia ganhar o peão de E5 imediatamente jogando o cavalo por E5. Isso porque as pretas podem aproveitar para fazer o lance dama D4, já atacando o cavalo de E5 e atacando o peão de E4 ao mesmo tempo. Então, por exemplo, cavalo F3, dama por E4, as pretas recuperam o peão e ainda conseguem uma vantagem, que é a vantagem de ter o par de bispos. E o rei das brancas já não pode rocar mais, então o preto não tem problema nessa posição. Pensando nisso, as brancas rocam primeiro. Então, ao invés de jogar o cavalo por E5 direto, as brancas podem seguir aqui com roque imediatamente. Mas antes de levar para a posição da partida, que você vai analisar junto comigo, aqui a partida jogada pelo Peter Leco de brancas contra o Valerro de pretas, você precisa entender a essência dessa abertura. E isso é uma coisa que eu sempre ensino para os meus alunos do Chessflix, que quando você vai aprender uma abertura, a ideia não é ficar decorando os primeiros lances. O ideal é que você entenda como jogar o meio jogo dessa abertura e até mesmo o final em algumas partidas, porque isso vai servir como um guia para você tomar suas decisões. E dá para fazer isso em todas as aberturas. Aqui você vai aprender esse método aqui na abertura Ruy Lopes das trocas, mas isso pode ser usado em qualquer outra abertura depois. Então, qual que é a essência dessa abertura? O que o branco ele quer fazer nessa abertura? Então, por exemplo, aqui depois do lance D4, que é um lance que acontece em muitas posições da Ruy Lopes, o que as brancas mais querem fazer nessa posição, nessa abertura, é trocar as damas. Jogando aqui, por exemplo, dama por D4. E por que as brancas querem tanto assim trocar as damas? Acontece que o branco ele tem agora uma melhor estrutura de peões. Depois da troca ali em C6, as pretas ficaram com esses peões dobrados. E o que acontece? Se você imaginar um final de peões, então trocando todas as peças. Olha que interessante isso. A gente está falando sobre uma abertura, mas eu estou discutindo aqui com você sobre um final que pode acontecer. Isso porque o final de peões ele seria um final ganho para as brancas. O que acontece? Se trocar todas as peças, então já trocou as damas, aí imagina que troca as peças menores, troca as torres e entra num final limpo ali de rei e peões, você pode ter certeza que esse final ele tá ganho. Isso porque o branco, ele basicamente tem um peão a mais na posição. Porque aqui na ala do rei ele tem 4 peões contra 3 na ala do rei. E na ala da dama, apesar de ter ali 4 contra 3, o preto ele tem peões dobrados. Então, quando esses peões começarem a avançar, ele não vai conseguir criar um peão passado. Então, olha só, aqui a gente já sabe o objetivo das brancas numa Ruy Lopes das trocas. Basicamente, você quer trocar peças
para levar para um final. E eu vou te mostrar agora o que acontece nesse final de peões para ficar bem claro para você qual o objetivo. Então você saber que aquele final ele tá ganho, e isso vai te dar uma clareza absurda na hora de analisar a partida do Leco. Então vamos aqui para o final. Então imagina que conseguiu trocar todas as peças, a gente chegou nesse final de rei e peões. Como que as brancas vão ganhar esse final? Primeiro passo aqui no final é conseguir ativar o rei. Então, por exemplo, digamos que as pretas jogam, o preto fez rei E7, rei E2, rei E6, rei E3, ambos os lados querem trazer o rei para o centro. Então esse é um primeiro princípio de finais que você precisa conhecer, que o rei é a peça mais importante no final, e a gente quer trazer esse rei para o centro do tabuleiro. Então, por exemplo, C5, e agora as brancas podem jogar com B3, é um lance importante, a gente vai paralisar ali a ala da dama das pretas já já. Então, por exemplo, B5, e agora as brancas podem fazer F4, expandindo a ala do rei. As brancas querem criar um peão passado na ala do rei, onde o branco está mais forte. Então, por exemplo, C6, F5, rei E5. Parece que o preto está segurando ainda a posição, o rei está muito ativo aqui em E5, mas o preto ele não vai conseguir manter isso por muito tempo. Vai surgir um tema muito famoso nos finais, que é o tema de Zhuge Zhuang, quando ele é obrigado a mexer e qualquer lance que ele faz, perde. Então aqui C4, a gente vai paralisar esses peões dobrados primeiro. Então, em hipótese alguma, o branco quer trocar o peão de B pelo peão de C, porque isso deixaria o preto com mais liberdade, o preto poderia, assim, criar um peão passado também, então é importante fazer um bloqueio. A5 e agora A4, bloqueando completamente a ala da dama. Ameaçou ali ganhar o peão de B5, toma em C4, BC4, e agora vai ficando mais claro por que esse final é um final que tá ganho para as brancas. O preto ele tá com um peão a menos. Ele tem um peão ali 2 contra 1 que não consegue andar. E aí sobrou um peão a mais na ala do rei. Esse que é o grande problema dos peões dobrados na Ruy Lopes das Trocas. Então aqui, rei D6, não dá para fazer... Até dá para fazer outros lances, G6, H6, mas isso não muda muito a avaliação. Por exemplo, rei D6, rei F4, rei D7, e agora as brancas conseguem fazer E5, trocando o peão de E pelo peão de F, e as brancas vão agora criar um peão passado. Então tomou, rei E7, G4, rei F7, G5, o peão ele chega em F6, criando assim um peão passado, e as brancas vão ganhar facilmente esse final, porque agora depois de H3, H5, H4, o preto ele fica em Zhuge, ele não tem mais lances de peões, ele não pode ficar ali parado com o rei, ele é obrigado a mexer, e depois disso o rei branco ele vai invadir, ou ganhando um peão, ou então passando o peão de F. Aqui já tá jogando rei G7, F7, F8, dama. Beleza, então agora você já sabe que o final de peões ele tá ganho numa Ruy Lopes das Trocas. E isso já te dá uma clareza muito maior de como jogar o meio jogo. Então, por exemplo, voltando para a abertura agora na partida Leco e Valerro. Ele trocou em C6, DC6, Roque, F6, D4, peão toma, cavalo toma, C5, cavalo E2, e agora teve a troca das damas. Então esse lance, o D4, trocando o peão de D pelo de E, ele tem esse objetivo de abrir a coluna para trocar as damas. Então o preto acaba tendo que trocar as damas em muitas posições, assim como essa. Só que agora você já sabe o que tem que fazer. Basicamente a sua estratégia no meio jogo é trocar peças. Então aquela dúvida que surge na cabeça da maioria dos jogadores, o que fazer depois dos primeiros lances na abertura, o que fazer no meio jogo, agora já tá claro, você quer chegar naquele final. Vamos ver como que o Leco ele conduziu isso. Veio o bispo D7, cavalo C3, roque grande, bispo E3, bispo D6, e olha que interessante o lance que ele faz agora. Depois de bispo E3, bispo D6, o Leco ele percebeu o seguinte, que ele quer trocar peças. E, em especial, ele quer trocar os bispos na posição. Porque o branco ele tem uma melhor estrutura de peões, só que o preto ele tem o par de bispos. E esse par de bispos ele pode criar bastante contra-jogo. Pensando nisso, ele faz agora um lance bispo F4, que apesar de perder um tempo com o bispo, mexendo esse bispo de novo, é um lance muito forte, porque ele está de acordo com os objetivos das brancas nessa abertura. Primeiro que elimina o par de bispos das pretas, e segundo que troca mais uma peça. E trocar peças sempre vai ser positivo para o branco. Seguiu aqui cavalo E7, F3,
cavalo G6, cavalo H5, torre G8 e agora a torre D2. A ideia das brancas é dobrar as torres na coluna D para assim poder trocar mais peças no tabuleiro. Seguiu aí com bispo E6, torre D8, rei D8, torre D1 cheque, rei C8, cavalo D5. Se trocar em D5 tudo bem, é mais uma peça que vai ser trocada. C6, cavalo E3, cavalo E7. E agora veio o G4. Como não dá para trocar mais nenhuma peça nesse momento, o leco ele aproveita para começar a expandir a ala do rei, que é onde ele tem vantagem. Então você já sabe que a sua maioria de peões ela tá ali na ala do rei. E a estrutura de peões, ela muitas vezes ela te diz o que você tem que fazer na posição, né? Sempre que eu vou ali com os alunos passar os conceitos de estratégia, de como escolher um plano na posição, primeiro passo que nós vemos é estruturas de peões, porque a estrutura ela te dá ideias. Então, maiorias já te dão ideias, como a maioria na ala do rei. Você sabe que está mais forte na ala do rei, então você vai avançar os peões nessa ala. Então aqui cavalo G3, torre D8, trocamos mais uma peça e de repente surge aí um final com duas peças menores para cada lado, que o branco já tem uma vantagem, uma boa vantagem na posição, e as brancas vão continuar agora progredindo, avançando os peões na ala do rei. Seguiu ali com B3 para não ter nenhuma dor de cabeça com o peão de A2, G6, rei F2, lembra do conceito de ativar o rei no final, o rei é a peça mais importante, cavalo C8, H4, rei E7, G5, C4, tentando se livrar ali dos peões dobrados, e é claro que o branco ele não vai permitir isso. Aqui o leco faz B4, ele quer deixar as pretas com os peões dobrados. Veio o cavalo D6, cavalo E2, bispo E6, cavalo D4, bispo D7, e agora ele continua aos poucos melhorando a posição, ele vai melhorar o rei, B6, rei F4, tomou em G5, HG5, e observa como as brancas progrediram bastante nesse final. O branco já tem o peão de E passado, então aquele peão a mais já está passado. O peão de G5 ele segura os dois peões e o rei ele ainda está mais ativo na posição. Veio B5, cavalo G4, cavalo B7, cavalo F6, atacou o bispo de D7, atacou o peão de H5, seguiu C5, peão toma, cavalo toma. As pretas conseguiram aí se livrar dos peões dobrados para começar a avançar a maioria na ala da dama, mas aqui já acaba sendo tarde para isso, porque tá caindo já o peão de H7. Veio o cavalo E6, rei E3, B4, cavalo F6, cavalo G5, cavalo D5, rei D6, cavalo B4. E nesse momento as pretas abandonaram essa partida. É uma posição que já está bem difícil jogar de pretas. Poderia seguir ainda tentando, mas o branco tem um peão a mais, muitas debilidades. Então com técnica as brancas vão conseguir vencer esse final. E aí eu te pergunto agora, fez sentido essa abertura? Eu imagino que depois de ter visto o final de peões, mudou drasticamente a sua forma de enxergar essa abertura, porque você já sabia o que fazer no meio jogo e o que fazer até mesmo no final dessa posição. Por isso que essa abertura é uma abertura simples de ser jogada e uma abertura que dá muitos resultados, porque você sabe exatamente o que está buscando na posição. Isso que eu te mostrei agora é possível de fazer em todas as aberturas. Você entender o que fazer no meio jogo e até mesmo nos finais das partidas. Se de repente você quer aprender mais sobre isso que eu acabei de te mostrar nesse vídeo, eu quero aproveitar para te apresentar o Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, onde você pode aprender dezenas de aberturas seguindo esse método que eu acabei de te mostrar aqui. Seja a abertura Ruy Lopes, que nós vimos a abertura a Ruy Lopes das trocas, e uma série de outras aberturas que você pode aprender dentro do Chessflix seguindo essa metodologia, onde o foco é especialmente entender as posições. E isso facilita muito ali a sua tomada de decisão na abertura, no meio jogo e de repente até mesmo no final, como você viu aqui nesse exemplo. Para entrar para o Chessflix é muito simples, é só você entrar para a nossa lista de espera do Chessflix. O link ele tá aqui na descrição desse vídeo. Entrando ali para a lista de espera, você vai poder entrar para o Chessflix com uma condição especial assim que nós abrimos uma nova turma ou então surgir novas vagas. E você vai ser avisado primeiro, beleza? Então já clica no link da descrição, entra,
ali para a lista de espera do Chessflix. E com isso, nós vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido mais. Se você gostou, deixe seu like aqui no vídeo e deixa aqui nos comentários qual abertura você gostaria de aprender em um próximo vídeo. Com isso, vamos chegando ao final desse vídeo e até a próxima.